Vamos pintar uma bigo, gente. Eu estava pintando. Ai, meu Deus do céu. Como naquela hora, né, que eu tava pintando aquele lá do ursinho que tava dormindo, era esse aqui. Então eu vou terminar de pintar com vocês. No último episódio, eu pintei a roupinha dele, o pijama dele. Agora eu vou pintar essa plantinha que tá bem aqui. Gente, aí eu vou pegar essa cor para pintar a plantinha, né? Porque, gente, essa plantinha é bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Vou pegar um verde bem clarinho. Então, bora pintar. Eu já pintei também várias páginas, né? Várias páginas. E eu nunca mostrei pra vocês. Eu só mostrei esse daqui. Aí eu vou pegar esse amarelo pra pintar o abajur.